Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2, na nossa semana 6, nossa temática é sobre cartografia. Bem, interessante a gente ressaltar a importância da cartografia, né? Na cartografia, as representações de área podem ser acompanhadas de diversas informações, como símbolos, cores, entre outros elementos. A cartografia é essencial para o ensino da geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, né? Tanto para as pessoas atenderem às necessidades do seu cotidiano, quanto para estudarem o ambiente em que se vive. Um pouquinho do histórico da cartografia, né? Os primeiros mapas foram traçados no século VI a.C., pelos gregos, que, em função de suas expedições militares e de navegações, criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. O mapa mais antigo já encontrado foi confeccionado na Suméria, em uma pequena tábua de argila, né, representando um estado. A confecção de um mapa normalmente começa a partir da redução da superfície da Terra em seu tamanho, né, em mapas que figuram a Terra por inteiro em pequena escala. O globo se apresenta como uma única maneira de representação exata. A transformação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a denominação de projeção cartográfica, né, onde você projeta a superfície sobre uma superfície plana, né, o globo sobre uma superfície plana. Né. Porém, aí encontramos alguns problemas, né, da cartografia. Né. Representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo terrestre. O primeiro problema está no fato de a Terra apresentar uma forma esférica, né, o que torna impossível sua representação em plano. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita, possuindo contornos e traços não muito bem definidos. O primeiro problema foi, de certa forma, resolvido por Carl F. Gauss, né, 1777 a 1855, um notável matemático que elaborou o conceito de geoide, que considera o formato da Terra sem considerar os continentes, ou seja, apenas imaginando que ela seria se houvesse apenas os oceanos. A escala cartográfica também é de suma importância, né? Ou seja, a numeração são os dados concretos ali, assim, com relação a tamanho, né? É um importante elemento para os mapas, sendo utilizado para representar a relação de proporção, né, entre a área real e a sua representação. A escala, que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que foi confeccionado em forma de material gráfico. Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. Aí nós temos dois tipos de escala, né? Nós temos a escala numérica e a escala gráfica. Né? É muito comum a gente observar nos mapas. Né? Veremos depois as partes de um mapa para a gente verificar onde fica a escala, mas geralmente ela fica na parte de baixo do mapa ali, né? Na parte direita, onde a gente calcula a escala. Né? Por exemplo, se uma escala de um determinado mapa é 1 para 500, significa que cada 1 centímetro no mapa representa
500 centímetros no espaço real. Consequentemente, essa proporção é de 1 para 500. Existe dessa forma dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes de representá-la, a escala numérica e a escala gráfica. A numérica, como o próprio nome sugere, é utilizada basicamente por números. Já a gráfica utiliza-se de uma esquematização. A escala numérica representa a formação de fração, a proporção da escala, havendo dessa maneira o numerador e o denominador. Aqui nós temos uma representação de uma escala numérica, 1 para 50.000, onde nós temos o numerador da área do mapa, e o denominador real, ou seja, 1 para 50.000 centímetros. E agora falaremos da escala gráfica. A escala gráfica representa diretamente o espaço relacional e sua medida. Nos esquemas abaixo podemos perceber que cada intervalo entre os números e outro representa uma distância específica, que é devidamente apontada pela escala. Esse tipo de escala possui o mérito de aumentar e reduzir juntamente ao mapa. Assim, se eu transferir um mapa que estava em um papel menor para um pôster, pôster grande, a escala continuará correta, o que não aconteceria com a escala numérica, que nesse caso teria de ser recalculada. Aqui nós podemos observar, onde temos como se fosse uma régua, equivale a metros, onde você vai pegar uma régua, vai medir o espaço de 0 a 50, a partir daí você vai verificar no mapa, se geralmente tem 1 centímetro, ou meio centímetro, se for 1 centímetro, de 0 a 50, equivale que cada 1 centímetro no mapa equivale a 50, Aí aqui vai aumentando, Aí você faz a medição, 2 centímetros, 100 metros, 3 centímetros, 150 metros. Só fazer a continha básica aí. Temos também os tipos de projeções cartográficas, A maneira mais adequada de representar a Terra como todo é por meio de globo, de um globo. Mas existem umas necessidades de mapas planos para estudar a superfície do planeta. Transformar uma esfera em uma área plana do mapa seria impossível se os cartógrafos não utilizassem as técnicas matemáticas que são chamadas de projeção, ou seja, projetar a imagem real em uma área plana. No entanto, imagine como seria se abríssemos uma esfera e achatássemos para a forma de um plano. Não teria como. Com isso, as partes da esfera original teriam que ser esticadas, principalmente nas áreas mais próximas aos polos, criando grandes deformações de área. Então, para chegar a uma representação mais fiel possível, os cartógrafos desenvolveram vários métodos de projeção cartográfica, ou seja, maneiras de representar um corpo esférico sobre a superfície plana. Projeções cartográficas são sistemas de coordenadas geográficas constituídos por meridianos, semicírculos imaginário traçado de um polo da Terra a outro, e paralelos, linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, sobre os quais podem representar uma superfície esférica da Terra. Isso quer dizer que a superfície esférica do planeta é, portanto, planificada por meio do desenho, dando origem a um mapa. A construção desse sistema é feita mediante relações matemáticas e geométricas. As principais projeções cartográficas mais conhecidas, são principais também, consequentemente, são as mais conhecidas, seria a projeção cilíndrica, que refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizando como base um cilindro que envolve todo o globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas, paralelas e meridianos, são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos
como na imagem a seguir. Há nela a conservação da forma, direções e ângulos, mas a proporção da superfície é distorcida. É comum escolher esse tipo de projeção para mapa mundi. À medida que se aproxima dos polos, as deformações aumentam. Sendo assim, as regiões polares são normalmente exageradas em sua apresentação. Aqui nós temos a projeção cilíndrica, né? Onde nós pegamos a parte plana e tentamos transformá-la em um cone, né? Como se, não é bem um cone, um cilindro, né? Para tentar expressar, que gera uma certa deformação nas regiões mais próximas ao polo, né? Temos a projeção cônica, né? Essa projeção cônica refere-se à representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone. As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto. Os meridianos convergem para as regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos. As áreas que se encontram mais afastadas do paralelo, em contato com o cone, apresentam maiores deformações. Normalmente, esse tipo de projeção é utilizado para representar regiões de latitudes intermediárias. Aqui podemos observar a projeção cônica, como seria a ideia, né, de como a formação de um cone, né, e a partir dali pegar esses dados e lançá-los para o papel, né, para a gente ter uma noção. E por fim, temos a projeção azimutal, né, também conhecido como projeção plana, refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocante ao globo. As coordenadas geográficas desse tipo de projeção formam círculos concêntricos. É utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, ou seja, áreas menores do globo. É classificada em 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua. Aqui nós temos essa projeção azimutal, para a gente ter uma noção de como ela funciona aí. Bem, aqui nós temos os criadores desses tipos de projeção, né? Onde nós temos a projeção cilíndrica equidistante meridiana. Os meridianos e os paralelos são igualmente espaçados. Era muito empregada na navegação marítima e foi substituída pela projeção de Mercator. A projeção de Mercator é uma projeção conforme a cilíndrica, meridianos representados por segmentos de retas paralelos e não a deformação dos ângulos em torno de quaisquer pontos. Posteriormente temos a projeção de Miller, né, que é uma projeção equivalente à cilíndrica, conservando as áreas. E temos a projeção cônica, né, que é a projeção de Albers, uma projeção cônica para a representação dos hemisférios. Atualmente, a cartografia é feita por meios modernos, como as fotografias aéreas realizadas por aviões e o sensoriamento remoto por satélite. Além disso, os recursos como computadores, os geólogos podem obter maior precisão nos cálculos, criando mapas que chegam a ter precisão de até 1 metro. As fotografias aéreas são feitas de maneira que, sobrepondo-se imagens do mesmo lugar, obtém-se a impressão de uma só imagem em relevo. Assim, representam-se os detalhes da superfície do solo. Depois, o topógrafo completa o trabalho sobre o terreno, revelando os detalhes pouco visíveis nas fotografias. Temos também o nosso GPS, né, que seria o sistema de posicionamento global, né? A sigla original seria SPG, né, mais abrasileirado
abrasileirado, né, mas mais conhecido como Global Position System, né, o sistema de posicionamento global, é formado por 3 segmentos: o espacial, né, de controle, e o utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. E, por fim, o segmento de utilizador é o receptor do GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites. Em sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia ou noite, né, vamos dizer assim, né, uma vez que o dia conta a noite também, mas para facilitar o entendimento. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de rádio dos satélites, que são captadas por receptores de GPS na Terra, onde são decodificadas as informações e fornecidas a latitude, longitude e altitude. Na história da humanidade sempre foram utilizadas técnicas de localização, muitas delas através de fatores naturais, como estrelas, sol, vento, formações rochosas, entre outros. No entanto, o sistema de posicionamento global apresenta extrema eficácia na obtenção de informações referentes à localização e orientação geográfica. Proporciona a posição geográfica em qualquer ponto do planeta. Aqui nós temos um mapa, como eu havia falado, né, onde nós temos os elementos de um mapa, né, para a gente possa entender. Vamos começar da orientação, né? A orientação hoje mudou um pouco, né? Aqui nós temos a rosa dos ventos. Hoje é muito comum você encontrar apenas uma setinha indicando o norte, né? A partir do norte, você vai ao oposto, você vai encontrar o sul, à direita o leste e à esquerda o oeste. Fica fácil. A fonte é de suma importância, né? Ou seja, quem indicou os dados, né? E a representação no mapa, né? O IBGE, no caso aqui assim. O título, né? Quando você vai fazer a leitura de um mapa, a primeira coisa que você tem que fazer é a leitura do título, né? Aí você vai ter a informação inicial sobre o que se trata, né? O título indica o que está representado no mapa. Aqui nós temos a escala, né? Um exemplo de escala gráfica aqui, né? Que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida, né? E também a legenda, né? A legenda composta por quadrículas com cores, né? Os sinais, né? Que ajudam a perceber o mapa, né? A entender o mapa, né? Esses seriam os principais elementos de um mapa. Outra forma de analisar informações é com o uso da estatística, que organiza e resume os dados e mostra as informações de formas de tabelas e gráficos, né? É muito comum quando a gente começa a analisar não só mapas, como também tabelas ou gráficos, as temáticas que eles trazem, né? Onde se tem vários tipos de mapa, cada tipo de mapa é específico para um tipo de representação, né? Portanto, as tabelas e gráficos são um instrumento mais usado para ajudar na análise e interpretação de dados, pois permite que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue em uma rápida conclusão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, dispõe de diversas publicações resultantes da coleta de dados e estudos realizados por essa instituição. Aqui nós temos alguns dos principais tipos de gráfico utilizado, né? Onde nós temos o gráfico de colunas, né? Onde nós temos as colunas indicando aqui assim. Temos o gráfico de linhas,
né? Temos o gráfico de pizza, né, onde realmente é o gráfico circular, como é chamado, né, mais popularmente chamado de gráfico de pizza, né, lembra-se uma pizza fatiada, né? Temos o gráfico de rosca, né? Temos o gráfico de barras, né? Seria como se fosse o gráfico de colunas, porém na horizontal. E também temos o gráfico radar. Esses são alguns dos exemplos aí de gráficos. Também as tabelas, temos diversos tipos de tabela, né? Para controle de vendas, de estoque, de faturamento, controladoria, financeiro, transporte, movimentação de material, né? Temos inúmeras funcionalidades para as tabelas, né? Esses diversos tipos de tabela são representados em linhas, colunas, né? Tantas quantas aplicação que se queira dar necessite. Aqui as partes de uma tabela, né? Lembrando que é interessante que se tenha um título também, né? Mas basicamente as partes de uma tabela seriam as linhas, né? Que estão na horizontal, a coluna na vertical, composta por 3 colunas, né? E a formação através da junção da coluna e a linha forma a célula, onde nós temos várias células aqui distribuídas nas nossas 3 colunas, né? E nas nossas 10 linhas aproximadamente. 10 que no geral compõem cerca de 30 células. Então, um abraço a todos aí, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado, entendido um pouco de cartografia e principalmente sobre essas leituras aí de tabelas e gráficos, que é de suma importância aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima.